Súmula 200, súmula 381, Instrução Normativa 1500 de 2014, Orientação Jurisprudencial 400, súmula 368, artigo 789. É muita coisa para a gente gravar quando a gente vai fazer a liquidação, né, gente? Além do que a gente tem que saber de cálculos trabalhistas e da legislação específica de cálculos trabalhistas, muitas das vezes a gente tem que lidar com alguns desses termos que eu acabei de falar aqui, que praticamente vem em todas as sentenças, principalmente lá na parte final. E volta e meia, meus alunos, a galera aqui do canal pergunta: Marco, que raio de súmula 381 é essa? E súmula 200? E essa orientação jurisprudencial 400? Essa instrução normativa da Receita Federal? O que diz isso aí? Pensando nisso, a gente vai fazer essa videoaula aqui gratuita para a gente tentar destrinchar pelo menos alguns desses termos que estão sempre batendo aí nas sentenças e que levam a gente sempre a ter dúvidas do que se trata, para que servem. Beleza, gente? Obviamente, a gente não vai esgotar todos os termos. Vamos ver alguns, os mais batidos aí que vem na sentença. Beleza? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região e a nossa videoaula gratuita de hoje é sobre isso aqui, ó. Termos que sempre vêm nas sentenças, mas que nunca sabemos para que serve. Beleza? Vamos lá. Vamos ver. Só que antes, dois recadinhos aqui pra gente, tá? A aula hoje vai ser super curta, tá? Super rapidinho, mas muito importante. Primeiro, obviamente, dá aquela fortalecida pra gente, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, comente, ok? Porque é um canal que tá crescendo, tá ficando bacana, de pesquisa, tá ok? Muita pesquisa, muito estudo pra gente fazer cada videoaula dessa aqui. É uma luta para estudar, para pesquisar, beleza? Então dá aquela fortalecida. E o segundo recado, para você se tornar membro do nosso canal. Ok? Membro do nosso canal, por quê? Conteúdos exclusivos. Já estou lançando, já estou postando as aulas relativas ao curso de simulado. São 6 aulas, é uma aula dividida em 6 partes, já postei 2 partes, as outras 4 partes já estão todas gravadas, ok? Falta só editar e estou postando, uma por dia, ok? Só um recadinho aqui também para quem já é membro, ok? A aula 2, na parte 2 dessa aula de simulado, questão 14, ela está com erro no gabarito. Quando eu fiz, eu marquei a opção que não é a correta. Eu fiz a resolução correta, mas na hora de marcar, marquei a opção correta. Marquei a opção incorreta, desculpa, tá? Era para marcar errado, eu marquei certo. Ou seja, eu mesmo caí na minha pegadinha que eu fiz, tá? Mas a resolução tá certinha, só na hora da marcação que tá errada, beleza? Mas você vai ver a resolução, você vai entender, tá ok? E junto com essa aula aqui, eu já gravei e vou postar, como eu havia prometido, tá? Postando uma aula para audiência aberta, eu também posto uma aula para os membros do canal sobre desoneração da folha de pagamento. Olha só, essa aula aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó. É sobre isso aqui. Acabei de gravar, vou postar junto com essa aula para audiência aberta agora, que vocês estão vendo, essa videoaula aqui, tá? Tá bem legal, ó. Tá? Sobre desoneração de folha de pagamento, entendimento dos tribunais, tá ok? Essa aqui é exclusiva para os membros do canal e, obviamente, vendo o PJ Calc também, tá ok? Beleza, gente? Tá? Se você tiver interesse, só se tornar membro do nosso canal, porque vem aí também curso de cartão de pontos, súmulas TST, além de aquele aparelho que eu falei, aula para audiência aberta, aula exclusiva para os membros do grupo. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, que é aqui, ó, termos que sempre vêm nas sentenças e que nunca sabemos do que se trata. Porque a gente fica preocupado, né, em saber a legislação do aviso prévio, 13º, como configurar o cartão de ponto das horas extras, súmula 85, parará. E aí vem lá no final, geralmente esses termos vêm no final, né, critérios de atualização, de cota previdenciária, de imposto de renda, e aí, mas esse assunto veio aqui à tona, eu estou gravando essa videoaula, porque tem muitos alunos dos nossos cursos, no Instagram, o pessoal sempre perguntando sobre súmula 381, súmula 200, o pessoal pergunta demais. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu trouxe aqui um trecho de uma sentença fragmentado, tá? Eu peguei a parte da sentença que traz esses assuntos aqui que geram dúvidas, né? Esse aqui é um trecho real da sentença e fui fragmentando, tá ok? Então vamos lá. Conforme decidido pelo egrégio STF, ADC 58, julgamento de 18 de 12 de 2020, os valores objeto da presente condenação serão corrigidos pelo IPCAE na fase prejudicial e a partir da citação pela Selic, que engloba a correção monetária e juros. Aqui, não vou nem perder muito tempo, porque é a questão das ADCs 58, ele fala só 58, mas 58 e 59, né? IPCAE mais TRD na fase prejudicial, Selic e Receita Federal
na fase judicial. Não está aqui, mas isso até dia 29/8/2024, porque a partir do dia 30, a aplicação da Lei 14.905 de 2024, em que a correção fica só pelo IPCA e juros pela taxa legal. Inclusive, o PJ Calc Cidadão, a última versão agora, né, eles lançaram 2 versões, agora em novembro, né? Uma versão e logo depois uma outra para corrigir algum detalhezinho, já com essa taxa legal. Então isso aqui, a gente não precisa se preocupar, não vou falar nada sobre isso aqui, porque a gente já falou tanto sobre ADC no nosso canal aqui, beleza? Vamos continuar aqui embaixo, ó. Na atualização, deve ser observadas as súmulas 381 e 200 TST. E aí, sobre essas duas aqui, sempre tem dúvidas, ok? Então, vamos começar falando sobre a súmula 381. O que ela diz? O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente à prestação do serviço a partir do dia 1º. Beleza? Resumindo aqui, é o seguinte: quando você vai apurar as verbas trabalhistas, significa que o salário, as verbas que você está apurando, não foram pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, você vai corrigir monetariamente essas verbas pelo índice de correção do mês seguinte ao vencido. Ok? É o que diz a súmula 381. No PJ Calc, vamos lá no PJ Calc, para a gente ver como é que o PJ Calc vem nessa questão aí. Ela vem aqui, ó, operações, liquidar. Aí, aqui, ó, nessa opção, acumular índice de correção, ele vem marcado. Essa primeira opção aqui é para aplicação da súmula 381, beleza? Só que muitos gostam de aplicar essa terceira aqui, ó. Muitos gostam de aplicar essa terceira aqui. Por quê? Essa terceira aqui, deixa eu dar um zoom, aí ele não vai pegar o zoom todo, tá? Vai ficar faltando uma partezinha ali, mas vamos ler assim mesmo, ó. A terceira parte diz o seguinte, ó, juros, correção, desculpa, a partir do mês subsequente ao vencido das verbas mensais, tá ok? Tal qual a primeira parte aqui, súmula 381, e a partir do mês do vencimento das verbas anuais e rescisórias, ok? Muitos calculistas reputam essa terceira opção aqui como a mais completa. Por quê? Porque ela manda aplicar a súmula 381 nas verbas contratuais mensais, ok? E nas verbas rescisórias, ela manda aplicar o índice de correção do próprio mês de rescisão. Por isso que muitos calculistas reputam essa opção aqui mais completa, melhor para o reclamante e tal, mais completa, mais correta, né? Mas o sistema vem setado para aplicar essa opção aqui para todas as verbas, inclusive para as rescisórias. Eu confesso que no começo eu mexia aqui, eu alterava para cá, para baixo, tá? Porque eu também concordo que essa opção aqui é mais certa mesmo. Mas hoje em dia confesso que eu acabo esquecendo e acabo deixando aqui mesmo. Tá ok? Mas você entendeu. Aqui, súmula 381, ou seja, correção monetária das verbas vencidas a partir do mês seguinte para as verbas contratuais e rescisórias. E aqui é de baixo, tá? Súmula 381, vamos lá, índice de correção do mês seguinte só para as verbas mensais, ou seja, contratuais, e para as verbas anuais e rescisórias do próprio mês do vencimento. Beleza, gente? Beleza. Voltando aqui para o nosso estudo, a gente vai ver o que diz agora a súmula 200. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Aqui é o que a gente já viu aqui no curso milhões de vezes. É o seguinte, ó. Você tem uma verba aqui, ó, em determinada época própria. Aqui são os meses. Mês. Aí a verba, ela é devida aqui, nessa época própria aqui. Mês e ano. O que a gente sabe sobre a atualização, a coisa intrínseca, né? Que a gente tem a legislação, tem as normas legais, súmula 200, artigo 883 da CLT e tal, mas intrinsecamente a gente sabe o quê? A gente tem a verba aqui no seu valor histórico, VH, tá? Eu adoro abreviar, tá, gente? Valor histórico. E aí você vai pegar esse valor histórico, sobre ele você vai jogar um índice de correção monetária, ok? E sobre ele você vai aplicar os juros de mora. É isso que diz a súmula 200, tá? Então a gente aplica a súmula 200 de forma intrínseca sem saber que está aplicando, ok? Então você corrige a verba monetariamente, depois você aplica juros, ok? Só que aí muda aqui, né? Por exemplo, o índice de correção monetária a gente viu, conforme a súmula 381, é do mês seguinte ao vencido. Então o índice de correção monetária, que seja ele qual for, dessa verba contratual aqui, não vai ser esse mês aqui 1, não, vai ser do mês 2, porque é do mês seguinte. E os juros, ok, que tem outra natureza, eles vão vir sempre da onde? Do ajuizamento. Do ajuizamento, artigo 883 da CLT.
Beleza? É isso que diz a súmula 200. Primeiro, você pega a verba no valor histórico, corrige monetariamente e depois aplica os juros. Precisa me preocupar com isso, Marco? Não. O sistema já faz isso para você. Tá, ok? Você só vai configurar qual tipo de juros, qual tipo de correção monetária. O sistema faz isso para você. Vamos continuar, então. Então, vamos continuar. Nós temos agora um outro trecho dessa sentença que diz o seguinte, ó: observe-se o disposto no artigo 28 da Lei 8.212 de 91, bem como o entendimento contido na súmula 368 TST, receituando as parcelas de natureza indenizatória. Isso aqui também chove, né? É padrão das sentenças conterem esse artigo 28 da Lei 8.212, essa súmula 368, beleza? Bom, esse artigo 28 da Lei 8.212, ele vai falar do que é salário e contribuição, ok? Aí você tem lá o salário e contribuição para as várias categorias, né? Eu separei aqui porque interessa para a gente só do empregado normal e do empregado doméstico. Então, é salário de contribuição, ou seja, falando uma linguagem bem prática, é base de cálculo do INSS, tá? Entenda de uma maneira bem prática, tô aqui fazendo, né, o sumo do sumo, tá, gente? Salário de contribuição como base de cálculo da cota previdenciária. Então, é a base de cálculo da contribuição previdenciária para o empregado e trabalhador avulso. A remuneração ganha em uma ou mais empresas, entendido o total dos rendimentos pagos, devidos, creditados a qualquer título durante o mês, que se destinam a retribuir o trabalho, independentemente da sua forma, inclusive gorjetas, ou seja, há INSS sobre gorjetas, há INSS sobre ganhos habituais na forma de utilidades, salário in natura e tal, sob adiantamentos decorrente de reajuste salarial, ok? Seja pelo serviço prestado, seja pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, ou ainda de convenção a acordo coletivo. Então, tudo isso compõe a base de cálculo do INSS, ou seja, o salário de contribuição. Para o empregado doméstico, é salário de contribuição, a remuneração registrada na CTPS, tá? Estou falando grego, gente? CTPS? Não, né? Observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento de comprovação do vínculo empregatício. É o que diz o artigo 28 da Lei 8.212. Ou seja, qual é o salário de contribuição? Sobre o que vai incidir o INSS? Só que esse artigo aqui ele não encerra aqui. Ele tem mais, fala o trabalhador autônomo e tal, mas para o nosso caso aqui, né, eu separei só a questão de tempo também do empregado não doméstico e do empregado doméstico, além do trabalhador avulso também. E ele fala aqui da súmula 368. Essa 368 aqui é uma das queridinhas aqui do nosso canal. Por quê? Porque ela vai falar sobre o fato gerador da cota previdenciária. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal. Pesquisa aí, súmula 368, PJT-Calc, marca os cálculos trabalhistas no YouTube, em que eu analiso todos os, não sei se são 5 ou 6 incisos, não, são 5 ou 6 incisos, não sei se são 5 ou 6 incisos, acho que são 6 incisos da súmula 368. Essa súmula é um porre de chata, ok? Bem chatinha, mas eu faço a análise completa dela nessa videoaula. Dá uma olhadinha lá, pesquisa lá, ok? Que vale muito a pena, tá, gente? Quando eu cito assim é porque vale a pena ler. E aí eu separei aqui, como a gente está falando de INSS, porque ela não fala só de INSS, ela fala de imposto de renda também e tal. Então eu separo aqui os dois incisos que até são os mais importantes, que geram mais impugnações aí, que é o inciso 4 e inciso 5 dessa súmula. Ok? Resumidamente, tem que ler o texto lá, tá? É por isso que eu aconselho você ver, assistir essa videoaula, que a gente lê, interpreta, tudo com calma. Mas resumidamente, tanto esse inciso 4 quanto o inciso 5 fala o seguinte: até o dia 4/9/2009, vigia o regime de caixa na apuração da cota previdenciária. Ou seja, por esse regime de caixa, o fato gerador do INSS seria o efetivo pagamento dos créditos trabalhistas. Beleza? Beleza. E essa súmula diz também que a partir do dia 5/9/2009, o fato gerador passa a ser a prestação de serviços. Não vou me aprofundar porque nós temos uma videoaula completa em que a gente aprofunda isso. Então, até 4/9/2009, regime de caixa, e até a partir de 5/9/2009, regime de competência. O PJT-Calc já vem configurado para isso, você não precisa se preocupar. Veio o súmula 368, tem que ser dessa forma aqui. Beleza? Só que essa mesma sentença, eu acho, minha opinião, que ela veio com... ela tem aqui uma inconsistência em relação a essa parte do fato gerador do INSS. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa mesma sentença, ela traz aqui, ó: considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias na data do pagamento dos valores alusivos às parcelas de natureza salarial resultantes da sentença, e não da data da prestação de serviços onerosa ao longo do pacto laboral, conforme decreto 3048 de
artigo 276 do caput, ok? Esse artigo 276 do decreto 3048, ele fala o seguinte, ó, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento dos direitos sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social será feito no dia 2 ao mês seguinte ao da liquidação da sentença, ok? Então, eu entendo meu posicionamento, que essa sentença, num determinado momento, ela fala uma coisa e depois ela fala outra. Por quê? Como a gente viu anteriormente, ela mandou aplicar a súmula 368. A súmula 368 ela é clara. Até 4/9/2009, regime de caixa. A partir de 5/9/2009, regime de competência. Fatos geradores distintos. Logo depois, no trecho, ela fala que... Ela diz aqui, né, que o fato gerador da cota previdenciária não é a prestação de serviço. Ó, olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias na data do pagamento dos valores alusivos às parcelas de natureza salarial resultante da... E não da prestação de serviço. Então, eu entendo o que eu estou falando. Questão de interpretação. Na minha interpretação, ela fala uma coisa lá e aqui ela fala outra. Essa parte aqui, para mim, não prospera, tá? Falou em súmula 368, gente, não tem conversa, tá? A súmula 368 é clara, tá? O juiz pode até, de repente, não seguir a súmula 368. Mas se ele cita a súmula 368, a partir de 5/9/2009, a súmula fala o quê? Fato gerador é a prestação de serviço. E aqui ele fala, né, que não é a prestação de serviço. Então, aqui, para mim, tem nesse trecho aqui, não é que o trecho esteja errado, o trecho fala o que está na súmula, mas nesse caso aqui eu entendo que essa aplicação que está aqui deveria ser só até 4/9/2009, ou então a sentença não deveria ter feito menção à súmula 368. Não deveria ter feito menção, ok? É esse o posicionamento que eu tenho aqui, que eu acho uma inconsistência, queria saber a opinião de vocês, tá? Mesmo porque, no meu entendimento, esse trecho aqui da súmula do artigo 276 do decreto 3048 está falando de aplicação do regime de caixa. Então, sob meu ponto de vista, lá no item anterior ele manda aplicar o regime de caixa e de competência, mas aqui manda aplicar só o de caixa. Ok? Vou deixar em aberto aí para você pensar no que você acha sobre isso. Continuando aqui, ele diz aqui, ó, outro trecho da sentença. Declaro a incompetência dessa especializada para recolhimento das contribuições de terceiros, nos termos da súmula 36 do TRT-1. Cuidado aqui, tá? Súmula 36 do TRT-1, não é TST não. Sendo, porém, competente para as contribuições para a SAT, conforme a súmula 454 TST. Beleza? Então, aqui a gente tem duas súmulas. Uma do TRT daqui do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, ó, a Justiça do Trabalho é incompetente para a execução das contribuições em favor dos terceiros destinados ao Sistema S. É uma súmula do TRT-1, mas entendimento já consolidado, né, gente? A gente sabe mesmo que a Justiça do Trabalho não tem competência para executar a cota previdenciária relativa ao Sistema S, ok? Se o Sistema S quiser correr atrás da cota previdenciária aí que a ré não recolheu, vai na Justiça Federal, enfim, na trabalhista não. Então, apesar de ser uma súmula do TRT-1, mas é universal isso aí, tá? Esse entendimento consolidado. E aí a gente vai ver que a trabalhista não tem competência para executar essas contribuições destinadas a terceiros, Sistema S, porque essas contribuições para o Sistema S nem contribuições previdenciárias são consideradas. Elas são consideradas, na essência, contribuições parafiscais, que são contribuições que se destinam a entidades privadas, como SESI, Senai, Senac, Sesc, que é o Sistema S, Sesc, SESI, Senai e tal, beleza? Para manter essas entidades parafiscais. Por isso que não é competência da trabalhista, ok? Enquanto que as contribuições previdenciárias são destinadas ao regime de previdência. Beleza? Então, Sistema S, contribuição de terceiro, não pode apurar. E ele fala também da súmula 454 do Sistema SAT, né? O SAT, no caso, Sistema SAT não, do SAT, né? Que é o Seguro Acidente de Trabalho. Essa súmula 454 fala o seguinte, ó. Compete à Justiça do Trabalho executar de ofício, ou seja, automaticamente por ela, sem ser provocada, a contribuição referente ao SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho. Esse SAT ele tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, porque se destina a financiar os benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente do infortúnio do trabalho. Beleza? Inclusive, nessa aula que eu falei que eu gravei lá para os membros, né, do canal do YouTube, eu falo sobre isso, tá? Desoneração da folha de pagamento. A empresa que está sob a benesse da desoneração da folha de pagamento tem que recolher SAT ou não? Para saber, tem que se tornar membro do nosso canal
e assistir essa videoaula sobre desoneração da folha de pagamento, que eu trago entendimentos dos tribunais sobre isso. De acordo com a súmula 454 aqui, SAT tem que ser apurado. Beleza. Continuando aqui a nossa sentença, ela traz aqui, ó. Vamos lá. Não incidirá imposto de renda sobre juros de mora ao J400 SDI 1 do TST. Essa J400 também é manjada. Ela diz o seguinte, ó, os juros de mora decorrentes do inadimplemento da obrigação do pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo artigo 404 do Código Civil, aos juros de mora. Ok? Então, juros de mora, eles têm natureza indenizatória, não podem compor a base de cálculo do imposto de renda. Ok? Não podem. Só as verbas corrigidas monetariamente. Tá? Então, por isso você tem que expurgar os juros da base de cálculo do imposto de renda. Tá? O PJ-Calc, Marco, já vem configurado para isso? Já vem configurado. Aonde? Aqui, ó. Aliás, onde, né? Vamos usar o pronome correto. Onde? Nós vamos aqui, ó. Imposto de renda aqui. Tá? Menu à esquerda. A gente clica. Aí ele já vem configurado aqui, ó. Tá vendo? Incidir sobre os juros de mora, ele vem desmarcado, tá ok? E você vai continuar deixando desmarcado, tá? Aqui ele está aplicando o regime de competência na apuração do imposto de renda, ok? Por quê? É o que a gente vai ver a seguir. Aqui, ó, a sentença continua dizendo, ó, deverá ser observada a resolução normativa 1500/2014 da Receita Federal. Essa resolução normativa, no caso essa instrução normativa, né, ela é a atualização de outra instrução normativa que é a 1127 de 2011, que instituiu o RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, ok? Ou seja, saiu do regime de caixa na apuração do imposto de renda para o regime de competência, ou seja, você pega a base de cálculo do imposto de renda. Qual é a base de cálculo do imposto de renda? São as verbas totalmente tributáveis, com todas as deduções e tal, e aí você divide pelo número de meses, ok? O sistema já vem configurado para isso? Já vem configurado para isso. Onde, Marco? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai aplicar o regime de caixa? Não. Ele aplicava antes dessas instruções normativas. Era onde o autor se dava mal. Porque ele pegava a base de cálculo do imposto de renda, com as verbas salariais, tudo excluindo as indenizatórias, as deduções, e jogava direto na tabela progressiva do imposto de renda. O autor, ó, se ferrava. Agora não, agora deu uma melhorada, né? Porque instituído esse regime de rendimentos recebidos acumuladamente, divide pelo número de meses, regime de competência. Por quê? Antigamente, antes dessas instruções normativas, o fato gerador era considerado o recebimento da verba trabalhista. Agora não. O fato gerador, que é mais justo, óbvio, é o momento da prestação de serviço. Okay? O que gerou o recebimento desse valor, né? O cara está recebendo 30 mil de horas extras, vamos supor. O fato gerador dessas horas extras não é, né? O fato gerador do recebimento dessas horas extras, né? Não é quando ele recebeu ali, é quando ele trabalhou lá que ele não recebeu. Então foi desfeita essa injustiça aí, e aqui, ó, aplicar regime de caixa está desmarcado para você aplicar o regime de competência, que é o que diz a súmula, a instrução normativa 1500. Tá ok? Então não mexe nisso aqui no PJ-Calc, tá? Deixa do jeito que tá, que aqui tá certinho. E para terminar, vamos ver aqui o que diz essa sentença. Custas R$200 pelas reclamadas, calculadas sobre o valor de 10 mil, valor que, ora arbitro, a condenação nos termos do artigo 789, parágrafo 2º da CLT. Esse artigo 789, parágrafo 2º da CLT diz o seguinte, ó, não sendo líquida a condenação, ou seja, se for uma sentença ilíquida, que vai ser liquidada ou pelo secretário calculista ou pelas partes após a prolação da sentença, o juiz vai arbitrar o valor e vai fixar o montante das custas processuais. Beleza? E aí é bom a gente dar uma olhadinha lá no caput também desse artigo 789, que são os famosos 2%. Nos dissídios individuais e coletivos, nas ações de procedimento de competência da trabalhista e também nas demandas propostas pela estadual, exercendo a jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento vão ser à base de 2%, observado o mínimo de R$10,64. Custas abaixo de R$10,64 não são nem cobradas. E aí tem a novidade, que eu mesmo já caí nessa aqui, porque eu tinha esquecido uma vez, não pode esquecer, que é trazida pela reforma trabalhista. Tá? Antigamente, o artigo parava aqui, ó. Ele parava aqui, no 1064. Agora não. As custas elas não podem ser maior do que 4 vezes o limite máximo do regime geral de previdência social. Tá? Então, você vai ver o teto de contribuição do INSS,
E as custas não podem ser maior do que 4 vezes o valor desse teto. Se ultrapassar, para ali nesse limite de 4 vezes o teto do RGPS, do Regime Geral de Previdência. Beleza, gente? É isso. Bom, hoje nossa videoaula não tem PJ Calc, foi mais para tirar essas dúvidas aí, tá ok? Mas foi bem interessante, tá? Então você vai ver que muitas dessas dúvidas você não vai ter mais quando vir lá na sentença, alguns desses temas, obviamente eu não esgotei todos, né? Porque cada sentença é uma sentença. Tem umas sentenças que vêm com, parece um vade-mecum, de tanta norma, tanto súmula, tanto artigo, ok? Mas os principais são esses daqui mesmo. Beleza? Espero que você tenha gostado da videoaula. Não vou perder a oportunidade de pedir para você para se inscrever no nosso canal, compartilhar, você vê que é um canal, né, de pesquisas e tal, acho que a gente merece aquela força, seu like, seu compartilhamento. Compartilha no Facebook. Marco, ninguém usa Facebook. Usa sim, tá, gente? Tem muita gente que usa Facebook sim. Compartilha lá no Instagram, no TikTok, dá aquela força pra gente, tá? Se você tiver interesse em ser membro do nosso canal, já sabe, estamos inundando aí de conteúdo exclusivo, tá ok? E para encerrar, se tiver interesse também na nossa mentoria, curso completo PJ Calc, mentoria, assessoramento, tá aí bem bacana para você. É isso. A gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.